Vamos então dar início. E a gente sempre dá início com preces, né? É muito importante isso. Então vamos, por gentileza, fechando os olhos e à nossa frente. Sempre, sempre, sempre Jesus, o nosso Mestre Maior. A Ele nos dirigimos com gratidão. Gratidão pelo carinho, pela amizade, pelos ensinamentos. Gratidão a esse irmão maior que nos acompanha sempre, que nos orienta, que nos abraça. E pedimos então a Ele que nos dê toda a força para que cada um de nós encontre sempre motivos para seguir buscando. E é uma luta individual, mas como é bom ter Jesus do nosso lado, porque Ele disse que com Ele as coisas ficariam mais suaves, melhores, nós teríamos um melhor ânimo. Então agradecemos sempre a Jesus, o nosso Mestre Maior. E hoje, em especial, eu peço a Jesus que esteja sempre ao lado da minha esposa, a Cida, que fez aniversário. Está ficando um pouquinho mais velha. Agradecemos a Jesus por estar sempre ao lado dela. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos amigos, Michel, hoje está aqui direto ao vivo, hein, Michel? Que bom, que bom. Nós estamos falando, algumas boas semanas, estamos falando sobre perdão. E quando nós falamos em perdoar 70 vezes, 7 vezes, se reporta aquela dificuldade de perdoar alguém que marcou de uma forma negativa, se é verdadeiro ou não, não importa, mas que nós deveríamos sempre estar perdoando. E aí surgiu a figura de Judas. E nós fomos buscar, já há algum bom tempo, entender essa figura de Judas. Eu já disse por várias vezes que há muito tempo eu busco entender Judas. E amo Judas, amo mesmo, porque eu entendo que não é aquilo que foi pintado. E nós estamos falando, e hoje nós vamos até dar uma corridinha, porque a nossa intenção é encerrar esse assunto, o assunto do perdão, dos 70 vezes, 7 vezes e de Judas, tá? Então nós vamos dar uma corridinha, tá? Vamos acelerar aí. Bom, nós vimos nas lives anteriores as possibilidades que poderiam justificar uma entrega de Jesus, né? E envolvendo Judas. Primeira possibilidade é aquela venda por 30 moedas. Eu, particularmente, descarto. Judas seguiu Jesus por 3 anos, se envolveu, conheceu, perseverou e não tinha por que seguir 3 anos para vender. Não vejo o menor sentido. Segunda possibilidade, que muita gente diz, Judas queria tomar o lugar de Jesus. Também não, porque ele não teria condição de tomar o lugar de Jesus, e se tomasse o lugar de Jesus, ele também não seria aceito pela população que tinha, boa parcela, um respeito por Jesus. Podia não entender a mensagem, mas tinha um respeito. Afinal de contas, Jesus era bondoso, Jesus fazia os milagres, Jesus era o sinônimo de libertação para aquele povo, o Messias libertador, muito embora não era o libertador da forma como eles entendiam. E o terceiro seria entregar Jesus numa encenação para salvar a vida de Jesus. Que naqueles dias ali da Páscoa, Pilatos teria convocado uma legião romana, poderia ter acontecido isso. Ele tinha medo porque a população de Jerusalém aumentava muito, coisa de 5 vezes mais. Então, havia necessidade de abafar o movimento de Jesus, sobretudo naqueles dias de Páscoa. E aí uma encenação envolvendo Judas. Da maneira como aconteceu, Judas entregando Jesus na quinta-feira à noite, população dormindo, trancada em casa, e Jesus na sexta-feira super cedo, coisa assim de 8 horas da manhã, ele já estava sendo crucificado. Essa entrega, essa traição, não deu nem tempo de surtir efeito.
Então, a rigor, eu não concordo com nenhuma delas. Nós procuramos uma outra possibilidade, levando em conta tudo que até agora analisamos. Medo de Pilatos, né? Um possível levante naqueles dias de Páscoa, grande número de judeus na cidade, judeus exaltados diante da presença de Jesus, né? Entusiasmados, aquela coisa toda, um clima tenso, provocações que a população devia fazer para com os romanos, os soldados romanos. Soma isso tudo o desejo de vingança do Sinédrio, a existência daquela legião estacionada em Damasco, que poderia estar vindo na direção de Jerusalém, e a violência tradicional de Roma, quando surgia qualquer risco de levante. Então, Pilatos poderia ter convocado o Sinédrio, essa convocação teria que ter acontecido, aí para dar sentido, com um tempo razoável para a tomada de providências. Pilatos teria informado esse deslocamento, aquela coisa toda, e até porque uma simples prisão de Jesus seria um estupim, que daria uma bela de uma confusão lá em Jerusalém, né? E todo esse risco, Judas poderia ter sido convocado pelo Sinédrio um pouquinho antes, terça-feira, naquela semana de Páscoa, porque a Páscoa é uma semana inteira. Ele poderia ter sido convocado na terça ou na quarta, para que ele encenasse a traição com tempo considerável, e ele poderia ter aceito isso, porque, como Zelote, ele estava muito preocupado com a segurança da população, mas também Judas estava ouvindo Jesus falar que ele seria morto. Ué, e se dá para preservar a vida de Jesus, tudo bem. Só que Judas, no meu entender, se aconteceu isso, ele teria conversado com Jesus, Jesus respeitado o livre-arbítrio dele, ou seja, teria aceitado essa encenação, só que o desfecho dessa encenação não poderia ser a morte de Jesus. Não, não. Dando-se o tempo necessário, ou seja, vários dias, para que a população digerisse essa traição, entrega de Jesus, o povo poderia vir a entender de uma forma mais aceitável a prisão de Jesus. Seria uma entrega, a traição, com o objetivo de preservar, portanto, a vida de Jesus e a vida de muitas pessoas. Teria o objetivo, portanto, de murchar o movimento de Jesus diante daquela população em Jerusalém. Tudo isso, se acontecesse, explicaria aquela frase de Jesus na quinta-feira, ou antes, dias antes: olha, o que você tem que fazer, Judas, vai e faça logo, Isso tudo seria uma possibilidade considerável. Não levem como verdade, por favor. Eu entendo, porque depois nós vamos ver os textos evangélicos, que a gente vai ver como a coisa sugere que aconteceram modificações. Então, vamos imaginar também o estado emocional de Judas nesses dias, Voltando àquela pseudo-traição, para dar veracidade a ela, foi entregue 30 moedas, só que Judas, ao ver que o Sinédrio e Roma trabalharam para incendiar o povo, pedindo a morte de Jesus, ele sentiu-se traído, no meu entendimento. Imagine o estado emocional desse homem, Vamos fazer um parênteses, para ver quanto à possibilidade de se agitar o povo para pedir a crucificação de Jesus. Vamos lá. Porque às vezes a gente diz, como que vai aquele povo que, de certa forma, tinha simpatia por Jesus? Como que pede a crucificação? Um querido amigo, recentemente, me perguntou como isso seria possível. Como pôde o povo preferir a liberdade de Barrabás e a crucificação de Jesus? E aí nós vamos ver dois casos que nós vamos buscar, dois casos de histeria coletiva. Alguém incendeia
e muitos acompanham, mesmo sem saber. Tá? Nós vamos ver aqui 2 casos de histeria coletiva, que sugere que possivelmente aconteceu isso na época de Jesus com o próprio Mestre. Vamos ver nesses 2 casos que separamos. A explicação mais provável é que pessoas, nesses 2 casos, tenham sido vítimas de uma doença psicogênica. Doença psicogênica vamos lá, considera-se psicogênico os distúrbios que têm uma origem psíquica, e muitos desses distúrbios são desencadeados a partir da percepção distorcida que se tem de um acontecimento, tá? Então, nesses 2 casos que separamos, a explicação mais provável é que pessoas tenham sido vítimas de uma doença psicogênica, também chamada de histeria em massa, ou histeria coletiva, que é o distúrbio responsável por fazer um grupo de pessoas apresentar reações ou sintomas parecidos simultaneamente. Todo mundo fica dentro da mesma situação. Um desses acontecimentos: os estudantes da Uniban, Universidade Bandeirante de São Paulo, começaram a alegar que a saia usada por uma aluna era muito curta. E isso foi usado como justificativa para essa histeria que se seguiu. Cerca de 200 alunos, alguém mexeu. Essa menina está com a saia muito curta. Cerca de 200 alunos se reuniram na porta da sala de aula para olhar os trajes que ela vestia. Um professor tentou, então, escondê-la em outra sala. Escondê-la, tirá-la do meio desses 200 alunos. Mas, no caminho, as pessoas a seguiam, tirando fotos, gravando vídeos e gritando palavras ofensivas para com a menina, porque tinha uma saia um pouquinho curta. Em alguns minutos, mais de 700 pessoas estavam enlouquecidas, dominando os corredores da universidade. De 200 já foi para 700. Alguns chegaram a quebrar o carro da menina, tentando impedi-la de sair, e foi preciso intervenção da polícia para resgatar a aluna e levá-la em segurança para a sua casa. Histeria coletiva. Vamos para uma segunda situação, para ver que histeria não é coisa nova, tá? Não sei se alguém já ouviu. A estranha epidemia de dança no ano de 1518. 1518. Uma epidemia estranha de dança. Durante 4 meses, isso aí até a BBC chegou a fazer um trabalho tentando explicar, e isso foi espalhado. Durante 4 meses, pessoas aparentemente normais dançaram até a morte. Morte mesmo, morreram. E isso aconteceu entre os habitantes da cidade francesa de Estrasburgo, no século XVI, no ano 1518. O caso começou quando a moradora Frau Troffea começou a dançar sozinha e sem música no meio da rua. Ela começou a dançar sozinha no meio da rua, sem música, e a princípio ela foi encorajada por palmas e gritos. Mas não demorou muito para perceberem que havia alguma coisa errada. Troffea não parava de dançar e continuou com os movimentos rítmicos durante 6 dias. Mas a coisa também não parou aí. O comportamento bizarro começou a se espalhar. E em uma semana, a partir do momento em que Troffea começou a dançar sozinha, sem música, 34 pessoas estavam dançando também. Em um mês, o número teria chegado a 400 pessoas dançando no meio da rua, sem música e sem parar. Nem dormir, dormiam. E nada fazia com que elas parassem de dançar, nem mesmo a morte de alguns por
exaustão ou, possivelmente, ataque cardíaco. Um jornal da época informou que 15 pessoas chegavam a morrer por dia. Os habitantes saudáveis construíram palcos e levaram músicos ao local, pensando que a crise cessaria se ela fosse estimulada. Coloca a música, já estão dançando, na hora que para a música elas parariam. E não pararam. A ideia se mostrou uma tragédia, quando perceberam que mais pessoas se sentiam convidadas a se juntar aos dançarinos, aumentando a epidemia. 1518, na França. Depois de 4 meses de dança ininterrupta e várias mortes, a epidemia parou de repente, da mesma forma como começou. E as pessoas retornaram à vida normal. Durante séculos, especialistas tentaram explicar isso, essa doença. As evidências acabaram apontando que era uma espécie de contágio cultural que atinge populações que passam por extrema dificuldade. O evento se repetiu em mais algumas cidades ao longo dos anos. Então, dá para explicar o que aconteceu na época de Jesus. Poderia ser perfeitamente uma histeria coletiva. Vamos só voltar aqui no texto. Então, esse amigo que perguntou a respeito, né, será que aconteceu alguma coisa para terem escolhido Judas, ou Barrabás, perdão? Está aí a explicação. Histeria coletiva pode levar as pessoas, sem sombra de dúvida, a ter esse comportamento. Mas vamos lá, seguindo. Então, só que Judas, ao ver que o Sinédrio e Roma trabalharam para incendiar o povo, sentiu-se traído. Um misto de traído e traidor. Por quê? Traído porque não cumpriram o acordo que poderiam ter feito com Judas. E traidor porque, afinal, ele entregou Jesus, que seria morto em seguida. Vamos imaginar o estado emocional de Judas. Ele poderia ter voltado até os sacerdotes, atira as moedas, porque abalado, complicado, apavorado, desconcertado. Então, me vem à mente 2 situações que podem ter povoado o coração incrivelmente triturado de Judas, que o teria levado a se considerar, portanto, o pior ser na face da terra. Primeira, sedução de tomar o poder e resolver a questão. Afinal de contas, ele era zelote, né? Preocupado com o povo. Então, o número de judeus era muito elevado naquela época, naqueles dias, mas tudo isso feria o que ele já trazia dentro do seu coração se ele tomasse a iniciativa de tomar o poder à força. Então isso maltratou o espírito de Judas. O que fazer? Libertar as pessoas que morreriam, libertar Jesus, mas eu não quero violência, eu não quero matar ninguém. Segunda possibilidade, uma dor incalculável ao ver Jesus sendo condenado à morte pela mistura de sentimentos em seu coração, né? Traído pelos poderosos e teria traído Jesus. Exemplo que fazemos, que nos maltrata violentamente. Vamos imaginar nós andando no carro, numa estrada, 80 quilômetros é o limite, nós estamos a 100, excesso de velocidade. De repente, causamos um acidente e matamos alguém. Alguém morre nesse acidente que nós fomos culpados. A dor é complicada, né? Algo muito doloroso. Um irmão que nós matamos. A dor é grande. Mas quando olhamos para o banco de trás e vemos que, no mesmo episódio, um filho nosso acabou morrendo, a dor aí é muito maior. Por quê? Porque é um amor maior que nós sentimos por aquele que está conosco frente àquele que sequer conhecemos. Um dia chegará em que amaremos a todos no mesmo nível, como Jesus nos ama, né? Então, sentindo essa dor, e agora é uma dor
excepcional, fantástica, que é uma dor que tritura, é uma dor que ele não tem controle. Judas vai e se enforca. E enforcando-se, agrava ainda mais o seu estado espiritual. Daí, todo o sofrimento de Judas, narrado em várias comunicações, estampadas em livros, daí se explica a situação terrível de Judas. Mas nós vamos ver, isso aí é uma possibilidade que a gente foi buscar e, para mim, é muito viável isso. Não afirmo que seja verdade, mas é muito viável. Então, nós vamos ver, nós falamos de ver algumas incoerências que nós encontramos nos textos evangélicos. Nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Nós normalmente não paramos para analisar. Mas é possível identificar incoerências em textos evangélicos? Lógico que é. Kardec, vamos lembrar mais uma vez, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que as religiões, as várias religiões, interpretam de forma diferente os evangelhos, cada um nessa interpretação vê como que imagina o milagre acontecendo, os acontecimentos, a vida o dia a dia de Jesus, dos personagens, natural, cada um vai analisar. Então, eu posso, nesses acontecimentos normais, buscar a história, confrontar com a história, pegar um texto, confrontar com outro texto, natural. Só não posso mexer na orientação moral de Jesus. Aí de forma nenhuma, não posso, porque a orientação de Jesus é perfeita. A narrativa, ali, olha, aconteceu isso, aí foi narrado pelos homens. E aí pode ter uma contradição com a história, aí eu analiso e vou discordar, sim. Naquilo que não está batendo, eu discordo. Então vamos ver incoerências, inconsistências nesses textos. Coisas que talvez jamais tenhamos pensado, mas que mostram, sim, traz a mim, nessa leitura que eu vou fazer de só alguns textos, me mostra que algo poderia ter sido manipulado por Roma. Porque Roma, depois de 3 séculos, no 4º século, ela, como falamos, não era cristã, era pagã, traz para dentro dela a mensagem de Jesus e ela se torna cristã. Mas se torna cristã passando uma borracha em tudo que ela fez no passado. Ela saiu santa da história, né? Então, nessa manipulação, por que não jogar para cima de um bode expiatório? Pode, né? Então, Roma poderia querer deixar, portanto, a história favorável para ela. Ela era vencedora. Então, o vencedor na história nunca diz que o vencido era bonzinho e ele, vencedor, era o mal. Não, pelo contrário. Ele foi fazer justiça, ele foi fazer o bem e o derrotado era um demônio, né? Então, é perfeitamente possível que tenha jogado um bode expiatório no meio da história. Bom, e aí? Onde ficou a responsabilidade daqueles 2 suspeitos que nós estamos falando há algumas semanas? Roma e o Sinédrio. Onde ficou? Roma, através de Pilatos, lavou as mãos. Foi tudo o que aconteceu. Não se fala das perseguições ao longo de 3 séculos, entrou pelo 4º século. E o Sinédrio? O Sinédrio nem isso precisou. Ninguém fala mal do Sinédrio, né? Então, reanalisar as escrituras é uma heresia? Não, depende, né? Então, vamos lembrar aquilo que eu falei a respeito de Kardec, dizendo que interpretações, cada um deu uma, eu só não posso mexer no ensinamento moral de Jesus, né? Então, vamos ver alguns textos, eu vou ler alguns textos. Quem tiver um papel aí, uma caneta, marca os textos que eu vou falar para depois dar uma procuradinha e ver como é interessante isso. Esse texto se reporta a Judas ser ladrão. Vamos lá. Anota aí.
Evangelho de João, capítulo 12, versículos 3 até o versículo 6. João 12, 3 a 6. E diz assim: Então Maria, tomando um arrátio de unguento, Maria, irmã de Lázaro, tomando um arrátio de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos de Jesus estava presente, um dos seus discípulos, essa é a narrativa do Evangelho de João. Esse discípulo, Judas Iscariotes, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, narrado por João. Ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então João está dizendo, não é porque ele se preocupava com os pobres, é porque ele era ladrão, né? É estranho. Nunca nenhum discípulo, ao longo dos 3 anos que seguiram juntos com Jesus, falou algo contra Judas. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem o próprio João. Porque apenas João agora vem narrar, nessa situação, o termo ladrão, cuidando da bolsa. Só no final desse período, se fosse notório o mau comportamento de Judas, será que Jesus não teria tomado alguma providência? Jesus havia tratado com energia, por exemplo, os mercadores do templo, que agiam de forma desonesta. Por que teria se calado com relação a Judas? Jesus foi enérgico com os mercadores do templo, mas teria se calado e deixado Judas roubar o dinheiro da bolsa, que era tão pouquinho. Isso poderia perfeitamente ter sido alguma inserção inspirada pelo dominador, que seria Roma, ou não. Denegrir a imagem de alguém, que ficaria como responsável total por todos os acontecimentos depois. Judas. Vamos a outro texto. Era Jesus dizendo que seria traído por um dos discípulos. Previamente, Jesus dizendo, olha, vou ser traído por um de vocês, hein? Texto preparando Judas, dúvida, para arcar com toda a culpa? Isso foi na quinta-feira. Está narrado no Evangelho como se fosse na quinta-feira, quando Jesus é preso. Anota aí. Está em João capítulo 13. Olha que interessante. Jesus falando isso. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade, vos digo que um de vós, se dirigindo aos 12, um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, era João, tá? Estava reclinado no seio, no peito de Jesus. Então Pedro fez sinal a João, para que perguntasse quem era aquele de quem Jesus falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é esse que vai te trair? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado, o pão molhado no prato, molhando esse bocado, e ele molha e entrega a Judas Iscariotes. Você consegue imaginar Jesus falando isso? Previamente? Olha, um de vocês, vai me trair. Previamente? Seria compatível com o caráter de Jesus, com a bondade de Jesus, ele acusar as pessoas antes até das pessoas errarem? Ele antecipava as suas atitudes. Olha, alguém vai me dar um tiro. Adivinha quem? Ele faria isso? Jesus acusando antecipadamente. E se houvesse em Judas, vamos imaginar, a intenção de fazer aquela traição suja, se tivesse nele a intenção, vê se concorda comigo, ele poderia se arrepender no último minuto ou não? Era uma decisão dele,
É ele que levaria adiante ou não, Judas. Só que Jesus avisa antes, olha, ele vai me trair mesmo, não tem jeito. Faz sentido o que foi narrado? Está no Evangelho, João capítulo 13. Provoca uma profunda desarmonia entre o grupo, os integrantes do grupo. Se Jesus tivesse dito isso, seria até uma maldade, ou não? Como que eu vou fazer isso? E essa pergunta dos discípulos, sou eu o mestre? O outro diz, sou eu o mestre. Olha como abalou o coração dos discípulos. Para aqueles que trabalham numa casa espírita, conhecem o trabalho de um grupo de desobsessão. Aqueles que atendem irmãos encarnados e desencarnados que passam por um processo obsessivo. Imaginem esse grupo trabalhando dentro de uma casa que precisa de uma harmonia maravilhosa para auxiliar tanto o encarnado como o desencarnado. Imagine se um mentor da casa, quando esse grupo em harmonia está para começar um trabalho, o mentor da casa vem e diz, que maravilha, esse grupo que atua nesse trabalho de desobsessão é um grupo maravilhoso, um grupo coeso, que trabalha de uma forma tão harmoniosa, todos se preparam, todo mundo ajudando, menos um. E se retira e vai embora. O que ele fez com esse grupo? Acabou com o grupo. Por quê? Porque ele plantou a suspeita entre as pessoas, né? E olha, molhar o bocado e entregar para Judas, que interessante, né? Mesmo assim, os discípulos não reagiram contra Judas. Ô Judas, você vai trair Jesus? Imagine Pedro. Pedro ia lá e ia dar uns cascudos em Judas, né? Mas ninguém reagiu, nem Pedro, que minutos depois deceparia a orelha de um soldado, né? Olha que interessante, ele ficou calado. Não dá, eu não consigo aceitar isso. Outra coisa, Jesus incentivando Judas a sair e ir concretizar a traição. Vamos lá, também está em João capítulo 13. Disse, pois, Jesus, o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa, isso é na quinta-feira, pouquinho antes de Jesus ser entregue, nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Aí Jesus tinha dito que quem ia trair era Judas. E aí Jesus diz, Judas, o que você tem que fazer, vai e faça rápido. Mas nenhum percebeu isso. Nenhum entendeu, nenhum dos outros 11, né? E aí continua o texto de João capítulo 13. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, vai, compra o que nos é necessário para a festa. Ou que desse alguma coisa aos pobres. O próprio João diz que ele não se preocupava com os pobres. E tendo Jesus tomado o bocado, o pão molhado, saiu e já era noite. Jesus incentivando Judas a sair e fazer a traição, está narrado nos evangelhos, né? Nos evangelhos, que todo mundo entende que é aquela traição em troca de 30 moedas. E Jesus diz, ô Judas, vai rápido, faz o que você tem que fazer. Jesus poderia ter se omitido, mas nunca incentivado. Ele poderia ter omitido, sim, respeitar a decisão de Judas, né? O livre-arbítrio de Judas. Parece, então, que os discípulos nem teriam entendido a traição que se aproximava. Deixa o Judas sair, que Judas seria o grande traidor. Não, ninguém falou nada. Sair para comprar coisas naquela noite, no meio da ceia, sair para dar algo aos pobres. E outra coisa interessante, lá atrás, em Maria, quando ela comprou aquele unguento, diz, Judas não está preocupado com isso porque ele é ladrão. E Judas continuava com uma bolsa? Ele não era o ladrão? E se ao contrário?
Jesus soubesse que Judas precisava ir até o Sinédrio para confirmar aquela encenação que ele, Judas, decidiu fazer para preservar a vida de Jesus e a vida de outras pessoas, essa frase, você tem a fazer, vai e faz rápido, faria sentido. O que tens a fazer, vai e faz. Sim ou não? Faria sentido. Vamos lá. Jesus traído por Judas com um beijo no rosto. Olha que coisa mais feia. Procurem aí, anotem aí. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 47 a 50. Jesus sendo traído por Judas com um beijo no rosto. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12. Jesus tinha saído do cenáculo, onde aconteceu a ceia, tinha ido ao Horto das Oliveiras, o Getsemane, e ali ele estava com João, Tiago e Pedro. Então, estando ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía, está narrado aí no Evangelho de Mateus, que seria Judas, tinha-lhes dado um sinal, tinha dado sinal para essa tropa, né, os soldados que vinham, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Então Judas falou: olha, aquele que eu beijar, vai lá e prende. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, mestre, eu te saúdo, Rabi. E beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Vamos entender esse episódio. Acho que a maior demonstração de falsidade é trair alguém com um beijo. Porque o beijo é sinal de respeito, de carinho, de amor. E ele vai lá e beija Jesus, dizendo: ó, beijei, pode prender. É para piorar mesmo a visão que queriam passar, na minha visão, queriam passar de Judas. Seria para que os soldados soubessem identificar quem era Jesus. Ó, aquele que eu beijar, pode prender que é ele, é Jesus. Só que os soldados já estavam carecas de saber quem era Jesus. Por quê? Porque Jesus estava em todos os momentos, todos os dias, em Jerusalém, circulando em Jerusalém, e todos os soldados, Pilatos, todo mundo, de olho em Jesus, para que não acontecesse nenhum levante, nenhuma complicação, para que Judas dar o beijo em Jesus para dizer: ó, vocês viram quem é ele? O soldado estava cansado. E outra coisa ainda, Jesus, minutos antes, ainda na ceia, havia antecipado a todos que Judas o trairia. Quando ele molhou o bocado, né, e entregou. E falou para fazer logo aquilo que tinha que fazer. No momento em que Judas chega com os soldados, Jesus pergunta: amigo, a que vieste? E Jesus não sabia. Olha que interessante, né? Como essas colocações, se a gente analisar bem, é meio estranho, né? Então Roma já sabia. Olha que interessante. Roma e o Sinédrio já sabia onde estava Jesus, quem era Jesus, e nem precisou de Judas para começar o julgamento, aquela noite mesmo, lá no Sinédrio. Não precisou nem de Judas. Então, sabia quem era Jesus, onde estava Jesus, fez o julgamento, não se utilizou de Judas como testemunha, ao contrário, desconsiderou Judas como possível testemunha. Que absurdo, né? A principal testemunha seria Judas. Por que ele entregou Jesus? Teria que ter um motivo. E entre a traição e a crucificação, como nós dissemos, o povo nem teve tempo para tomar conhecimento dessa traição. Judas entregou Jesus nas narrativas evangélicas. Entregou Jesus na quinta-feira à noite, após a ceia, quinta-feira à noite. O povo já estava assistindo televisão, dormindo, né? Todo mundo em casa. Entregou Jesus, ele foi para o Sinédrio, na manhã seguinte foi para Pilatos, e 8 da manhã, quando começava a terceira hora,
das 8 às 9, ele já estava sendo crucificado. Para que traição? Então, eu consigo entender uma coisa. O Sinédrio deixou de economizar 30 moedas de prata. Né? Outra coisa ainda. Narrativas evangélicas. Marca aí, por favor. Mateus capítulo 27, versículos 3 a 7. Mostrando uma retidão complicada dos sacerdotes. É retidão ou não dos sacerdotes? Lá do Sinédrio, né? No mínimo é uma enorme incoerência, no mínimo. E diz assim, Mateus capítulo 27, versículos 3 a 7. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. E eles, os sacerdotes, porém disseram, que nos importa? Isso é com você, Judas. E ele, Judas, atirando para o templo as moedas de prata, as 30 moedas, retirou-se e foi enforcar-se. E os príncipes, olha que interessante, e os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas que Judas jogou no chão do templo, né, as moedas de prata, disseram, olha como são bonzinhos, né, a consciência deles, não é lícita colocar essas moedas no cofre de oferendas do templo, porque são preço de sangue. Preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um local para sepultura de estrangeiro, um cemitério. Né? Comportamento incoerente. Eles teriam comprado Jesus para matá-lo, não foi? E pagam 30 moedas. Ao receberem de volta essas moedas, não colocam dentro no templo porque é dinheiro de sangue, sujo. Mas quem deu o dinheiro de sangue, o dinheiro sujo? Quem teria feito essa negociação? Quem teria pagado esse valor? Estranho. Vamos lá. Outra questão muito interessante que mostra como os textos têm coisas para a gente analisar e dizer, olha, esse aqui não dá para engolir. Tem que ter uma explicação. Questão de Jesus e a espada. Né? Está em Lucas, marquem aí, por favor. Lucas, capítulo 22, versículos 35 a 39. Então, antes de sair da ceia, lá no cenáculo, e ir para o Horto das Oliveiras, o Getsemane, Jesus manda os discípulos comprarem espadas. Olha só, que estranho, né? Lucas 22, versículos 35 a 39. E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Jesus falou, quando forem para algum local espalhar a mensagem, não levem bolsas, não levem nada. E aí Jesus diz, quando vocês fizerem isso, ou fizeram isso, faltou alguma coisa? Eles respondem, os discípulos, nada, Jesus, não faltou nada. Disse-lhes, pois, Jesus, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, que não tiver espada, venda a sua capa e compre-a. Jesus incentivando os discípulos a comprar a espada. Aquela noite, não tinha nenhum shopping aberto, nenhuma loja de armas. Porquanto, vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles, os discípulos disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Eles tinham 2 espadas, os discípulos. E Jesus diz, basta. 2, basta. E saindo, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras. E aí ele é aprisionado, né? Judas levaria os soldados e ele seria aprisionado. Não é estranho? Jesus era a paz. Jesus era o amor, a fraternidade, a doçura. E os discípulos andarem armados?
era contrário a tudo isso. Será que Jesus aprovaria isso? Olha, vocês com espada, imagina o que é isso? Nós estamos espalhando o amor, a paz. Esquece, que arma o quê? Dá a entender até que eles já estavam armados antes mesmo disso. Olha, Senhor, nós temos aqui duas, né? Agora, o pior. Em seguida, eles saem, vão para o horto. Jesus, Pedro, João e seu irmão Tiago. Os 4 vão até o horto. Procurem agora Mateus, capítulo 26, versículos 51 a 53. Ó, é minutos depois, hein? Não é uma semana, um mês depois, é minutos depois. Está narrado assim, Mateus 26, 51 a 53. E eis que um dos que estavam com Jesus era Pedro. Estendendo a mão, na hora que Judas chegou com os soldados, né? Estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse para Pedro, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada perecerão ou morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Olha, questão de minutos. O texto anterior para esse. Discípulos andarem armados. Jesus, que era o príncipe da paz. E olha, em questão de minutos, Jesus incentivou a compra de espada e minutos depois ele chamou a atenção de Pedro porque Pedro estava com a espada. Tem coisa errada. Tem gato na tuba aí. Outra coisa. Jesus provocando a dúvida entre os discípulos. É semelhante a um que eu li anterior. Procure em João, capítulo 6, versículos 69 a 71. Diz assim: E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. E Jesus responde: Não vos escolhi a vós os 12? Não fui eu quem escolheu? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, era o pai de Judas, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. É interessante. Jesus falou isso antes. E a harmonia do grupo? Foi para onde? Jesus provocaria esse mal-estar? E o comentário de Jesus quanto a Judas? Que previsão triste. Ó, Judas, lá na frente você vai me trair, hein, Judas, malandro. E não mereceu nem a curiosidade de todos. É estranho, né? Dá para entender? E eu peguei só alguns. Como é importante a gente parar e pensar. Será que isso não foi colocado proposital? O bode expiatório? É. Então, minha conclusão. Entendo que Judas poderia até ter participado de um ato que ficou conhecido como a entrega, a traição. Provavelmente não da forma como está narrado, né? Mas para preservar a vida. Aí eu até aceito, até entendo. Então, não da forma como ficou narrado nos textos evangélicos e divulgado e entendido por todos nós ao longo de tantos e tantos séculos. Com objetivo, ou com qual objetivo ele poderia ter participado? Bom, para mim, interesse financeiro, eu descarto logo de cara. 3 anos, 30 moedas de prata, e logo no primeiro dia ele já olhando 3 anos na frente, nem bola de cristal ele tinha, nem investidor de bolsa ele era. Como que ele saberia? Não, e que acompanhou Jesus, não faz sentido isso. Então, interesse financeiro, muitíssimo pouco provável. Eu descarto, mas para mim é muito pouco provável. Mais provável
tentativa de preservar a vida do mestre e dos seus conterrâneos. Mas pode ter sucumbido ante a vontade de tomar o poder para preservar a vida de Jesus quando ele foi aprisionado e condenado à morte. Então isso no momento de desespero de Judas. Como nós falamos, imagine o coração de Judas, como ficou maltratado. E aí, acho que encerramos Judas, né? Mas vamos ver uma outra situação. Ouçam essa história. Se coloquem dentro dessa história, tá? Vamos lá. Mas pensemos então nessa outra situação que bem mostra como nós não avaliamos corretamente os acontecimentos e acabamos seguindo um entendimento geral, tá? É por esse motivo que fica difícil de perdoar 70 vezes, 7 vezes. Avaliamos, julgamos, condenamos de forma absurda a uns e a outros não, né? Aqueles que escolhemos como amigos, a gente perdoa logo. Aquele que a gente não tem simpatia, a gente joga fora. Então, coloquem-se nessa história. Combinado? Imagine uma pessoa, pode ser você, tá? Uma pessoa que conhece uma pessoa extremamente boa, Madre Teresa de Calcutá. Passou na porta da sua casa, né? E ela não tinha onde ficar, e você e sua família dizem para ela: Madre, você não tem onde ficar? Se hospede aqui em casa. Para nós vai ser uma alegria. E aí, a Madre Teresa está morando dentro da sua casa. Ela divide a casa com você, né? Passou a morar lá dentro. Então, aquela casa que mora você, toda a sua família, é agora Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, não importa. Vive muito tempo dentro dessa casa, debaixo do mesmo teto com essa pessoa. Essa pessoa só lhe faz o bem. Meu Deus, essa pessoa lhe ensina tanto. Essa pessoa o ama intensamente, como você nunca imaginou que pudesse vir a ser amado por alguém dessa forma. Essa pessoa, Madre Teresa, Chico, não importa, ensina a você coisas maravilhosas, com as quais você jamais tinha pensado. Essa pessoa ensina você a amar incondicionalmente a quem quer que seja. Você ama as pessoas agora, mudou o teu ritmo de vida. E onde você mora? Num lugarejo afastado, distante, há muitos anos atrás, de repente, em razão de uma enorme injustiça, essa pessoa, a Madre Teresa, o Chico Xavier, é levada presa. Levada presa. Injustamente, óbvio, né? Injustamente. E ela é conduzida a um tribunal. E aí, simulam uma condenação e aplicam a ela uma pena de morte. E você? Você assistiu a essa injustiça bem de perto. E você não moveu nenhuma palha para interceder em favor dessa pessoa que se tornou o maior amigo, a maior amiga que você tem. Você esqueceu que conviveu com ela por alguns anos, que você aprendeu tudo com essa pessoa, que você aprendeu a amar, aprendeu a servir, aprendeu a agradecer, e de repente você é interpelado pelas pessoas que estão do lado de fora do tribunal, dizendo: acho que você hospedava essa pessoa. Não, eu não sei nem quem é ela. Não, eu vi você andando com essa pessoa. Eu nunca vi essa pessoa. Não, eu não tenho a menor dúvida, diz outro. Você é muito amigo dessa pessoa. Não, você está me confundindo com alguém. E de repente, você se retira. E essa pessoa que te ensinou isso tudo, maior amigo, maior amiga que você teve, que você é infinitamente grato a ela, ela é morta. Isso é ou não é uma traição? Que terrível traição! Não tenho a menor dúvida disso. Traição horrível. Isso
foi exatamente o que Pedro, discípulo, fez com Jesus. Exatamente isso. E se Pedro, em seguida a essa traição terrível que ele cometeu, tivesse dado fim à sua própria vida, como a história teria registrado a passagem de Pedro? A diferença de Pedro com aquele Judas que teria traído, que eu não concordo, posição minha, a diferença com relação a Judas, se é então, portanto, que ocorreu aquela traição, é que Pedro não deu fim à sua vida. E após 3 dias, isso aconteceu na quinta-feira à noite, após 3 dias, no domingo, Pedro teve a alegria de rever o Mestre, quando ele aparece no cenáculo, no momento sublime da ressurreição. E se Judas tivesse feito o mesmo? Aguardado só 3 dias, se é que ele teria cometido aquela traição, né? Como seria a história? Como veríamos Judas nos dias de hoje? Ele, tão sofrido, tão desprezado, que não merece nem 70 vezes 7 vezes o nosso perdão. Olha como a gente, de uma forma para um, de outra forma para outro. Então, não podemos nos esquecer nunca de perdoar 70 vezes 7 vezes. A informação que temos com relação a Judas é que Jesus, após a sua morte, na sexta-feira, tocado de profunda compaixão, foi ao encontro do espírito enlouquecido de Judas, permanecendo 3 dias ao seu lado, na tentativa de recuperá-lo, porque ele ficou desnorteado. E Jesus, presente ali, tentando fazer com que Judas despertasse. O despertar era do próprio Judas. Ele precisava despertar. Então, isso está revelado pela poetisa desencarnada Maria Dolores no livro Coração e Vida. Outra coisa. Segundo Humberto de Campos, Chico Xavier nos relata no livro Crônicas do Além-Túmulo que uma das últimas, se não talvez a última encarnação de Judas, acontece na França. Judas reencarnou como Joana d'Arc, a grande heroína francesa, que trabalhou para que a França se libertasse da Inglaterra na Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc, que fez um trabalho maravilhoso, morreu na fogueira, né? Joana d'Arc seria a reencarnação de Judas. De que forma ela morreu? Morreu nas mãos dos ingleses, traída pelos franceses. Foi parar na mão dos ingleses. E para encerrar, para não ir muito além, eu vou falar, encerrando, uma poesia de Maria Dolores que fala sobre retrato de mãe. Depois, no finalzinho, nós vamos ver. Essa poesia é maravilhosa. Preste atenção. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, o espírito, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher dos planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega, afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Então era o espírito de uma mulher com o espírito sofrido de Judas no local terrível de sofrimento. E aí Judas diz: acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto, estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé.
sem consolo, sem lar, sem amor, sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue, cruz, e em flagelo e aflição. Eis o que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que o causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve dor dos meus sofrimentos, medo, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a mãe docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa, descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou um anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então, nós vemos nesse episódio Maria, a mãe de Jesus, que não precisou nem perdoar Judas, porque ela amava Judas como um filho e continua amando. E a gente não dá o perdão que Jesus nos orientou 70 vezes 7 vezes. Pensemos nisso, mas pensemos bem. Me desculpa ter avançado o horário, a gente precisava encerrar isso, né? E vamos pensar nisso, né? Encerramos então agora o tópico perdão. Mas vamos pensar em Judas e perdoar e tentar entender esse Judas de uma forma diferente. Queridos amigos, obrigado por estarem aqui. Estou vendo tanta gente: Tânia Moretti, Elizabeth Costa, Lene Suda, Maria Leone, outros tantos aí.
Muito obrigado pela companhia, obrigado por estar conosco. E na semana que vem, sexta-feira, novamente juntos. Combinado? Jesus no coração, álcool em gel na mão. Muito obrigado, pessoal. E desculpa o horário, viu? Tchau, tchau.